Boa noite. Boa noite a para todos. Sejam bem-vindos. Vamos iniciar nossa quarta reunião, de estudos esta noite. E eu conclamo a todos para elevarmos os nossos corações à majestade do nosso Senhor, para agradecer por mais esse momento em que nos faculta o ensejo para o estudo daquela doutrina que Jesus asseverou quando estava entre nós, dizendo que nos mandaria o Consolador prometido, e por ora não podíamos compreender. Então estamos aqui, Senhor, para representar essa doutrina de amor e de verdade. Abençoa-nos, pois, Senhor, para que possamos ser úteis às mensagens, à influência dessa corrente espiritual que está entre nós. Que todos os nossos irmãos possam compreender todas as verdades incomparáveis que tu nos retrataste através dessa consoladora doutrina de amor e de paz. Assim sendo, no teu nome, em nome de Jesus, nós abrimos a nossa reunião desta noite. Eu gostaria de perguntar, assim, iniciar essa reunião perguntando para alguém aqui, estou falando para a Cintia, qual é o primeiro mandamento da lei divina? Amar sobre todas as coisas. E o próximo a si mesmo. E por que foi resumido esse primeiro mandamento? Por que sintetizou ele? Esse mandamento foi sintetizado, o primeiro mandamento da lei divina, por Jesus. Porque Moisés, quando recebeu o decálogo no Monte Sinai, aliás, os espíritos daquela época retratam hoje para nós que havia muito fogo, né? Porque ele foi escrito a fogo na pedra. Todos os 10 mandamentos. Mas o primeiro mandamento, é preciso que a gente saiba, né? Nós temos que ter esse conhecimento. O primeiro mandamento foi assim: Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei do Egito, da casa da servidão. Não tereis diante de mim outros deuses estrangeiros, e não fareis imagens esculpidas, nem figura alguma do que está em cima do céu, nem embaixo da terra, nem do que quer que esteja nas águas sobre a terra. Não os adorareis, e não lhes prestareis culto soberano. Porque eu sou o Senhor vosso Deus, e sou Deus zeloso, que puno a iniquidade dos pais nos filhos da terceira e quarta geração, daqueles que me aborrecem, e uso de misericórdia até 1000 gerações, daqueles que me amam e guardam meus mandamentos. Isso foi a leitura do primeiro mandamento. Depois Jesus, então, sintetizou, para ficar mais acessível, né? Amai a Deus sobre todas as coisas e o próximo a si mesmo. E por que? Nós perguntamos por que Deus diz que puniria os pais na terceira e na quarta geração? Por quê? O que tem que ver os pais com isso? Alguém sabe? Pela lei da reencarnação, não é? Por causa da lei da reencarnação. Porque na terceira e na quarta geração, aqueles que feriram a lei já estão voltando, são eles mesmos.
Então Deus não está fazendo justiça, não está punindo o pai, eles estão se retratando com a lei na terceira e na quarta geração, quando estamos de volta. Né? E o segundo mandamento, eu não vou dissertar sobre os 10 mandamentos, mas aqui eu quis enfatizar isso aqui, porque nós pensamos, e eu muitas vezes falei isso, né, repetindo o que os outros diziam, né, eu tinha lá 27 anos, era presidente da Casa Espírita, em Guaí. Então os oradores diziam, Moisés trouxe a lei de justiça, Jesus trouxe a lei de amor. Está certo isso? Não está certo. Moisés recebeu a lei do amor. Esse primeiro mandamento é a lei do amor. E Jesus veio e exemplificou a lei do amor. E todos conhecem a trajetória de Jesus. Eu quis assim iniciar, eu achei muito interessante esse primeiro mandamento, né? E até para que a gente tenha bastante conhecimento e sobretudo, Jesus também, quando estava com seus discípulos, ele perguntou a Tiago, Tiago, como se processa, como se dá o processo de redenção da lei de Moisés? Como se dá? E Tiago, que era seu discípulo, sem quase pensar, né, no automatismo do momento, disse olho por olho e dente por dente. E Jesus responde, até tu, Tiago, pensa como Nicodemos? Moisés concedeu a lei olho por olho e dente por dente, que é a lei da vingança, porque antes, o que acontecia antes, naquela época de Moisés? Se tu roubava uma ovelha de alguém, esse alguém tinha o direito de entrar na tua casa, pegar todas as ovelhas do campo e matar toda a tua família. Isso era na época de Moisés. Então Moisés fez essa concessão do olho por olho, dente por dente, porque aí tu mataria uma pessoa só. Então, realmente foi uma concessão da época, né? Porque se tu ferisse alguém de uma outra família, esse alguém se investindo como o representante da justiça, ele mataria e matava todos os teus descendentes. Todos. E é isso naquela época, não é? Então, na verdade, essa lei foi suavizada. Jesus diz isso para Tiago. E aí ele pergunta para Tiago, então, Tiago, qual é o primeiro mandamento? Aí Tiago responde, como assim já falou, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a alma, de todo o teu espírito, o próximo com a ti mesmo. E Jesus disse, então, Tiago, como é que alguém que ama a Deus pode fazer o mal à sua lei? Como é que alguém, Tiago, que ama a Deus pode usar de crueldade contra seu semelhante? E aí Jesus disse que, na verdade, até hoje, nós agimos como Nicodemos, né? E até agimos até porque estamos aqui, nesse orbe, né? E, e que quando Jesus fala, e é muito mal interpretado, quando ele diz, com aquele que com ferro fere, com ferro será ferido. O que ele está dizendo com isso? O que Jesus está dizendo com A isso? lei do karma. A lei do karma. Ele está dizendo, não é para que tu replique, não é para que tu te vingue, mas é para que tu saiba que se tu matar alguém hoje, se tu fizer mal para alguém, tu vai voltar. Tu vai voltar e vai ter que justificar com a lei, vai ter que passar por aquele mesmo quadro pela qual tu fizeste no passado, noutra vida. Né? Inclusive Jesus fala, Moisés falou isso devido à dureza dos vossos corações. Por isso que ele falou, né?
É exatamente isso, olho por olho. porque ele até diz o seguinte, porque Moisés, na época, ele não pôde exemplificar essa lei. Porque quando ele teve uma contenda com um dos seus contemporâneos, né, com um dos seus compatriotas, ele manchou as mãos de sangue, ele acabou matando. Todos nós sabemos isso. Aí ele fugiu do Egito e só voltou quando Deus determinou para os espíritos iluminados que falassem com Moisés e que Moisés voltasse para o Egito para libertar os hebreus que eram escravos dos egípcios, dos egípcios na época. E Moisés então voltou e aí ele lançou todas aquelas pragas, né, contra o faraó, e até o filho do faraó veio a morrer, desencarnar, para poder libertar o povo judeu que ficou 40 anos vagando no deserto até se estabelecer, enfim, né, em Israel. Então, achei interessante trazer para a nossa reflexão. E vamos, acho que, passar agora para. Nós ficamos na segunda ordem, né? Na Eu questão tenho uma pergunta 107. para ti. Por que tu trouxe essa questão? O que tu pensou? O que aconteceu durante a semana? O que tu intuiu que teve a necessidade de enfocar, né? De falar a respeito disso, O que eu entendi foi o discorrer. seguinte, que o livro dos Espíritos que nós estamos estudando, nós fizemos assim um resuminho, nem foi um resumão, né? E há necessidades, e tem mais coisas aqui que até tive que pular, enfim, para a gente possa ter uma ideia melhor. Há necessidades que esse aprendizado se introjete na nossa alma, né? Se não for redundância dizer isso, nos nossos corações. Porque a gente costuma dizer o meu espírito, a minha alma, e errado, que a alma e o espírito somos nós que estamos falando. Esse é o corpo. E eu, pensando muito e fazendo muitas preces nesse sentido, assim me ocorreu de trazer isso, porque nós ainda somos muito. Nós somos ainda, na verdade, somos muito vingativos ainda, né? Quando alguém nos magoa, né, nós costumamos replicar. E não é essa a justiça de Deus. Se nós não conseguimos amar os nossos inimigos ainda, pelo menos nós temos que respeitá-los. E Jesus não nos pede além disso. Né? E para respeitar aquele que nos atinge, nós precisamos assim conhecer a lei de amor, que é a maior lei que possa existir. Aquele que ama não precisa perdoar porque não se magoa. Aquele que ama, ele não se vinga, né? Aquele que ama não tem inveja. Aquele que ama não tem prepotência. Mas eu sei que isso são passos que a gente tem que dar, porque nenhum de nós é assim. Não pense que eu estou falando que eu sou assim, não. Mas nós vamos aos poucos conquistando, né, essa virtude, essa maior virtude dos 10 mandamentos que Deus nos enviou. Podemos passar para o 107? Não? Sim. Vamos lá. Então nós vamos para a segunda ordem, que são os bons espíritos. E eu já expliquei que bons espíritos não é espíritos bons. Espíritos bons são vocês. Bons espíritos é uma escala bem maior que nós vamos ver agora. Então a questão 107 é o seguinte: caracteres gerais. Predominância do espírito sobre a matéria. Hoje é a matéria que tem a predominância sobre nós, espíritos. Predominância sobre a matéria, desejo do bem, suas qualidades e poderes para o bem estão em relação com o grau de adiantamento que hajam alcançados. Uns têm a ciência, outros a sabedoria e a bondade, e os mais adiantados reúnem o saber, as qualidades morais.
não estando ainda completamente desmaterializados, esses da segunda ordem, embora estejam acima da matéria, eles não estão desmaterializados ainda. Observam mais ou menos conforme a categoria que ocupem os traços da existência corporal. Assim, na forma da linguagem, como nos hábitos, entre os quais se descobrem, mesmo algumas de suas manias, de outro modo seriam espíritos perfeitos. Então, na terceira ordem que estamos incluídos, né, a, a matéria sobrepõe ao espírito. Temos que ter ciência, somos espíritos inferiores ainda. Na segunda ordem, que nós vamos, obviamente, caminhando, evoluindo até atingir a segunda ordem, o tempo é de cada um. Vamos levar milhões de anos? Vamos. Mas esses milhões de anos para a espiritualidade é muito curto, né? Para nós parece longo. Né? E nós vamos passar assim já para a quinta classe dessa segunda ordem. A quinta classe é a seguinte: espíritos benévolos. São 4 classes que também tem nessa ordem. Espíritos benévolos. A bondade é neles a qualidade dominante. Apraz-lhes prestar serviços aos homens e protegê-los. Limitados, porém, são os seus conhecimentos. Hão progredido mais no sentido moral do que no sentido intelectual. Aqui porque a progressão, normalmente, ela se dá bem mais no sentido intelectual, que a moral vai avançando atrás da parte intelectual nossa, até que elas, lá na frente, elas se unem e o espírito, então, passa a ser um espírito benévolo e de sabedoria. A quarta classe. Deixa eu falar uma coisa que me veio agora. Conforme a gente vai estudando e vai lendo, eu queria fazer tipo uma provocação, mais um exercício. Bom. A gente está estudando, tá? As classes de espíritos. Então, enquanto a gente estuda, cada um de nós vai dar uma escaneada dentro de si mesmo, no seu coração. E se cada um de nós, hoje, fosse elevado a alguma classe, por graça, enfim, né? Mas, por virtude, aonde se encaixaria nessa escala de espíritos? Seria o benévolo? Sente que tu tem muita bondade, tu quer ajudar muito os outros. Só para fazer uma reflexão, se hoje nós recebêssemos um prêmio, né, uma escalada, uma graça, por graça divina, de ascender, em que grau estaríamos? Tá? Esse é um exercício. E outro exercício é onde cada um percebe, acredita que está hoje o desenvolvimento do seu espírito. O mais importante, eu acho, desse exercício que me veio, para quê? Qual é o objetivo? Identificar as virtudes de cada um, as qualidades que todos nós temos. Então, logo, né, com qual escala de espíritos vocês se identificam, né, na ascensão? E outro ponto é onde nós achamos que nós estamos hoje. Pode ser um bom exercício? Pode se acharem dentro dessa ordem. Quem é que se acha dentro dessa ordem? Quem é que acha que já se sobrepõe à matéria? Não, eu não me sobreponho à matéria, por exemplo. Mas se eu, por graça, fosse recebida, agora tu vai receber uma elevação por onde eu me encaixaria. Eu me identifico muito com o benévolo. Eu me identifico. Não que eu esteja, que eu tenha ascendido, não ascendi. Eu estou falando por graça. Tu vai ganhar um presente. Qual é a virtude que germina, colocar um adubo ali e tu ser presenteado para onde tu iria? Entenderam? Todo mundo entendeu? Agora sim, entendeu? Tá, não, eu entendi. É só nós precisamos saber de uma coisa, que Deus não nos concede nenhum privilégio, nenhum presente. Tudo nós temos que conquistar. À medida que vamos conquistando, nós vamos crescendo espiritualmente.
Nós vamos nos sobrepondo à matéria e atingindo classes maiores. Mas isso Uhum. tudo vai depender de nós. Isso tudo, eu diria, não diria, há um acessório muito importante para que a gente possa crescer mais rapidamente, que é aquilo que se fala muito hoje na reforma íntima. Quem é que já ouviu falar na reforma íntima? Que é necessário fazer a reforma íntima. O que é a reforma íntima? A reforma íntima começou, assim, pelas pesquisas que eu já fiz, lá com Abraão, na Mesopotâmia, quando os espíritos, porque Abraão diz que Deus falava com ele, Moisés dizia que Deus falava com ele. Deus não fala com ninguém. Deus não fala em voz alta com ninguém, porque ninguém suportaria uma divindade dessa. Nós não temos espiritualidade para suportar isso. Então Deus fala conosco através dos espíritos na escala abaixo da escala de espíritos puros. Espíritos superiores, espíritos benévolos, como tu falou, né? Então, Isso, assim, eu fiz um exercício. É óbvio que uhum, ninguém chegou nessa escalada, ninguém é iluminado, né? uhum, É só um exercício para identificar as qualidades e começar a trabalhar essas qualidades em prol da evolução. Algumas pessoas acreditam em graça, pelo Espiritismo não existe a graça, mas como exercício, por exemplo, tu tem as tuas qualidades, tuas virtudes, acendendo elas e fazendo com que elas germinem, né? Onde tu estaria? Uma hipótese, é um exercício, entendeu? exato. Não, perfeito, tá, está esclarecido. Então, mas tu tocou num ponto muito importante que me fez lembrar da reforma íntima, que desde Abraão, lá quando os espíritos falavam para ele, Abraão, né, ler, lerrar, ou seja, entra para dentro de ti. A gente entrando para o nosso interior, nós vamos verificar as nossas mazelas. Como é que nós estamos? Somos bons? Já somos bons? Não somos? O que temos que fazer para nos melhorar? E também João Batista, lá no Rio Jordão, quando batizava, quando pregava no deserto, ele naquela época ele já falava na reforma íntima. Né? E o Espiritismo hoje tem batido bastante em cima da reforma íntima, por quê? Porque e os espíritos, né? Os espíritos espíritas, porque nós estamos chegando, como já conversamos, no final de um ciclo. É necessário que tenhamos pressa. Né? É até por isso que estamos aqui. Né? Na questão 110, nós temos a terceira classe, espíritos de sabedoria. Espírito de sabedoria. As qualidades morais da ordem mais elevada são o que os caracteriza. Sem possuir ilimitados conhecimentos, são dotados de uma capacidade intelectual que lhes faculta o juízo reto sobre os homens e sobre as coisas. Vocês vejam que aqui no espírito de sabedoria, nessa terceira classe da segunda ordem, as qualidades morais já estão mais elevadas. O que é qualidades morais? Qualidades morais é o nosso nível espiritual mais elevado. Eu volto a frisar. Quando os espíritos falam em moral e espiritualização, é a mesma coisa. Grau de espiritualização. E depois nós temos a segunda classe e última dessa segunda ordem. É o seguinte. Esses em si reúnem a ciência, a sabedoria e a bondade. Da linguagem que empregam se exala sempre a benevolência. É uma linguagem invariavelmente digna, elevada e muitas vezes sublime. Sua superioridade os torna mais aptos do que os outros a nos darem noções exatas sobre as coisas do mundo incorpóreo, dentro dos limites de que é permitido ao homem saber. Comunicam-se
complacentemente com os que procuram de boa fé, os procuram de boa fé. A verdade, quando os procuram de boa fé a verdade, cuja alma já está bastante desprendida das ligações terrenas para compreendê-la. Afastam-se, porém, daqueles a quem só a curiosidade impele, ou que, por influência da matéria, fogem da prática do bem. Quando, por exceção, encarnam na Terra, é para cumprir missão de progresso e então nos oferece o tipo da perfeição a que a humanidade pode aspirar nesse mundo. Os espíritos nos relatam, através de Kardec, que Júpiter é o planeta mais evoluído que nós temos no nosso sistema solar. Ali estão os espíritos, se formam, vamos dizer, os espíritos superiores, que é dentro dessa classe aqui. Lá, os próprios animais, e nós não vamos saber como é que eles fazem isso, eles fazem trabalhos domésticos. E nós encarnados lá, um dia que nós estiver como estão lá, o corpo é muito, muito mais leve que o nosso, muito leve. Eles quase que não pisam no chão, eles flutuam. Aproveitando. Aproveitando. Aqui no planeta Terra, né, que é provas e expiações, nós temos uma lei que é a lei Prembaba fala a lei do pagamento, né, dos boletos. E a gente fala que é a lei do trabalho. Ou seja, para que tu tenha a vida que tu tem que te sustentar, certo? Nesse planeta aí, como é ou como deve ser, qual a notícia que tem? Porque aqui a gente vive muito em torno do dinheiro, né? De correr atrás do dinheiro para poder ter uma vida estável, estabelecida, com segurança, com tranquilidade, com lazer, enfim, com tudo, né? Que a vida pode nos proporcionar, a vida terrena. Quando a gente passa para o outro lado, claro que não leva a nada disso e a gente precisa melhorar através da reforma íntima, evoluir como pessoas, enfim. Mas nos perdemos muito aqui nesse planeta de expiação pela vontade, o desejo de adquirir, ou pelo menos ter segurança para não passar por dificuldades, necessidades. Como é nesse planeta? A atividade de trabalho tem notícias disso? Tem notícias? Tem. Eles dizem na revista espírita que eles ajudam os outros planetas em evolução. Ou seja, eles se desprendem lá com facilidade daquela veste física muito tênue e vêm para um planeta como a Terra, ou outros planetas menos evoluídos que Júpiter, para ajudar a humanidade. Eles estão constantemente trabalhando, porque o espírito, na verdade, não para nunca, né? E eles, embora lá estejam nessa condição ainda, um tanto que preso dentro da matéria, a morte para ele é uma coisa natural, boa. Eles vivem 500 anos, relata esse espírito. Esse espírito foi evocado por Kardec. Eles vivem 500 anos, desencarnam e quase que imediatamente volta a reencarnar lá nesse plano. É difícil nós entendermos assim, que tipo de matéria é essa. Né? É uma matéria que não se compara com o nosso corpo físico, obviamente. Né? À medida que vamos evoluindo e que o nosso perispírito vai também se diluindo, vai ficando tênue, o corpo físico também é outro corpo físico. É um corpo quase que fluídico. E segundo o Espiritismo ainda, no mundo de regeneração, qual vai ser a mudança em relação a isso? Ao trabalho, por exemplo, à profissão? O Ramatismo nos fala sobre o mundo da regeneração. Né? O Espiritismo também nos fala. O mundo da regeneração pela qual nós estamos entrando, só estamos entrando agora, vai ser o mundo pela qual as doenças incuráveis não vai se ter mais. Não vai se ter. As doenças vão ser muito leves e tratáveis. Né? Vamos imaginar assim, uma dorzinha de cabeça, uma gripezinha. É uma coisa muito, muito leve, né? Por quê? Porque nós já saímos da parte mais densa. Lá nós não vamos ter expiação.
Não vamos espiar. Não vamos ter karma para espiar. Violência, Não, essas não coisas. vai ter violência também. Ele explica o seguinte: ó, no mundo da regeneração, os bons se equivalem com os maus. E eu vou dizer o que são os maus. Aqui na Terra, aqui no mundo de provas e expiações, os maus são muito superiores aos bons que estão aqui. Muito superiores. E os maus do mundo da regeneração serão aqueles que, né, vez que outra falam de alguém, enfim, fazem esse tipo de maldadezinha que é muito, muito leve, né? Mas que estão em processo também lá de sublimação, de sublimar todas essas mazelas. Lá, não, vai ser aqui na Terra. Porque aqui no Regeneração e Expiação, nós somos, a energia nos coloca para baixo. É difícil, tanto que diz, eu não me lembro qual o livro, que fala que é um desafio muito grande estar encarnado na Terra, porque toda a atmosfera ela é densa e tu tem que fazer um esforço muito grande para superar as tuas más inclinações. No mundo de regeneração vai ser o contrário, né? Os maus, entre aspas, Entre aspas, vão isso ser mesmo. levados para evolução, da mesma forma que nós somos meio que testados na nossa evolução aqui, mais para o negativo, né? E lá Sem vai dúvida, levar para o positivo. lá pro positivo. E lá, considerando que nós vamos ter a ajuda de 50% dos habitantes, né, que serão bons, bons mesmo, na acepção do termo. Né? Então, a facilidade, né, de progresso é bem maior. Os espíritos dizem que quem está encarnado aqui na Terra não imagina o esforço hercúleo espiritual que está fazendo. Nós não imaginamos. Porque, como a Luciane falou, que nós nos detemos muito nas questões materiais, queremos isso, queremos aquilo. Não que não devamos. Sim, nós podemos e devemos ter. Mas, como já falamos anteriormente, nós não podemos nos apegar. Porque se vamos desencarnar, vamos ficar agarrados na nossa casa, ao nosso cachorro, ao nosso gato, a nossa filha, nosso filho, nosso pai, sei lá se estiver vivo. Né? Eu vou estar velho, não precisa. Mas então vai ser mais ou menos é assim que ocorre na Terra. Né? Agora tu pode ter as coisas e não pode ser, só não podemos ser escravos das coisas materiais. É só não deixar se escravizar. E outra coisa, para passar para a transição para o mundo de regeneração, pessoas que são muito, vamos supor, álcool, né? Pessoas que são muito dependentes de álcool, ou de cigarro, ou da sexualidade, ou de drogas, como é que faz? São almas boas, mas que estão apenas, né, vinculadas a algum tipo de vício. Para passar para o mundo de regeneração, como é que é feita essa separação, essa escala? Vão, não Tem que vão? haver uma purgação disso aí. Assim como nós já falamos sobre o êxodo que houve do sistema capela. Um terço daquela população veio para a Terra, que formou aqueles agrupamentos, né, egípcios, hebreus, hindus e a raça ariana europeia. Só que aqueles que eram bons, mas que eram extremamente viciados ainda, não tinham ainda a moral ilibada, eles reencarnaram no mundo de provas e expiações, como era a Terra. Aliás, naquela época nem era prova e expiação. Naquela época já era muito primitivo ainda. Reencarnaram e ficaram um tempo. E depois de sublimar esses vícios todos, eles voltaram. O Emmanuel disse que a maioria deles já voltaram, já estão lá no sistema cocheiro. Aqueles que ficaram foi por opção. Pediram para Jesus para ficar, para ajudar a humanidade na sua evolução. E como a Luciane, foi bom ela ter lembrado disso, porque o mundo da regeneração não vai ter bêbados, não vai ter drogados, não vai ter fumantes, né? E todo outro tipo de mazela, né? Desse teor. Quanto tempo nós temos ainda para a gente salvar?
Não, não, os espíritos acreditam o seguinte, ó, que nós ainda tenhamos aí, ó, ele vai entrando aos poucos, porque não vai haver de um momento, de um dia para outro, Jesus vai chegar aqui, vai selecionar. Não, ele já vem selecionando. Já muitos espíritos, já há décadas, estão desencarnando, já estão indo para o mundo primitivo, né? Então, nós teremos Só ainda. um detalhe nisso que tu falou. Ah, Se eles desencarnam, eles não continuam no mundo de regeneração, de expiação e provas, eles voltam para o primitivo? Se eles já estão mais evoluídos, mesmo estando mais evoluídos? na época de Moisés, tu acha que era mundo primitivo ou regeneração? Ou mundo de expiação e prova? Acho que era primitivo, né? Era primitivo. Não o primitivo do primata, né? Não, primata. Não o primitivo do primata, o do homem sapiens, né? Porque a evolução, os espíritos dizem, nós sabemos todos nós que vem do animal, né? Mas quando tu chega ali nos antropóides, né? Que é o macaco que já caminha sobre duas pernas, ali o biotipo humano já está se instalando. E quando, então, chega no Homem Sapiens, começa os primeiros passos da humanidade. Homem. Eu respondi a tua pergunta? Às vezes eu Respondeu. entro em outros Não, ele campos e... respondeu, até que porque eu me lembrei de Capela, né? Se eles, Uhum. né, eles voltaram, foram para o mundo primitivo e eram Então, verdaderos. a Dalu, a pergunta dela, assim, ó, nós aqui ninguém tem a capacidade de dizer, vai ser daqui a 100, a 200 anos. Mas, assim, para se instalar o mundo da generação, eu acredito que menos de 200 anos não se instala. Não, acho que Por um não. lado é bom, sabe por quê? 200, 300 anos. Porque nós... Eu também. Pode Eu acho ser, 500. pode ser. É que ninguém tem aí nessa autoridade assim para dizer. Então, é bom no sentido, porque nós podemos voltar ainda para esse mundo, aqui para a Terra, que está nesse processo evolutivo para a regeneração, e quando nós voltarmos, as portas da expiação já vão estar fechadas. Nós vamos voltar apenas para cumprir os nossos deveres pela qual nós deixamos de fazer, né, anteriormente. Mas, E isso vai ser bom. mas pensando em 200 a 500 anos em voltar, é muito pouco. Porque para o espírito voltar em 500 anos vai ser no máximo 3 vezes, mais ou menos, né, tirando uma média. 200 anos vai ser uma encarnação, porque ele vai ter que desencarnar até voltar e viver uma vida inteira. É pouco tempo, não é muito. O Allan Kardec consulta os espíritos de verdade sobre essa questão. E o que ele responde, né? Hã? E o que ele responde? O que eles respondem? Não, eu até esqueci que tu falou. Qual foi a pergunta mesmo? Eu estava pensando. Qual foi mesmo? Até eu esqueci agora. Qual foi mesmo? Ah, sim, o tempo. Que leva para reencarnar. 500 anos é pouco Não, e 200 tá, isso também. mesmo. Kardec faz essa pergunta. Kardec se preocupa e faz essa pergunta aos espíritos. Eles dizem o seguinte: que nós desencarnando hoje, nós podemos voltar amanhã ou daqui a 500 anos. Por isso que é pouco tempo. Vai depender. 200 anos. Não, mas por que 500 anos? Porque tu usando da lei do livre-arbítrio, tu não quer reencarnar, tu fica lá. Vai ficar lá num canto lá. Tu não vai participar de trabalho Tem nenhum. uma gaveta, esqueci. Tu não vai. Mas se tu quiser, tu volta. Daí a 10 anos. Mas 20 depende da disponibilidade de corpos, né, de condições para reencarnação, porque tem vários na fila e não conseguem a oportunidade. Sim, mas isso aí, isso realmente é com a lei, né? Sim. A lei não obedece à fila, mas obedece à necessidade. E é difícil saber o que é. Cíntia, tu quer fazer a pergunta? Eu só queria complementar, porque... Peraí que ela vai chegar com o microfone. Eu só queria complementar, porque do outro lado, o tempo é só o presente, não existe esse tempo futuro, né? Não. Então, se lá mais ágil, digamos assim, então não precisaria esperar 500 anos na Terra. O tempo corre mais rápido lá, mas aqui... Não, mas o que vai para lá agora pode voltar daqui a 2 segundos completamente já transformado. Já tá vendo.
O avião tá passando, a gente não consegue escutar nada aqui agora, neste momento. Então, o que eu quero dizer é que o espírito desencarnado, indo para lá, o tempo dele lá pode ser que tenha passado 100 anos aqui, mas lá foram segundos, entendeu? Sim, sim. Mas não necessariamente 100 anos, pode ter sido apenas 10 anos também. Então, é isso que eu quero dizer, que o tempo lá é um e aqui é outro. Sim. Eu não sinto uma necessidade de 500 anos para ter esse encarnação, assim. Mas é que o tempo na matéria ele vai correr igual. Então, às vezes, tu vai viver no máximo que 100 anos. Então, 100 anos é uma vida. Se a gente tem mais 200 anos, tu vai ter só mais uma vida. Agora eu pergunto para você o seguinte: quando os espíritos respondem para Kardec aqui com relação ao tempo da reencarnação, qual é o tempo que eles estão contando, de lá ou daqui? Daqui? O daqui. É o daqui. É o daqui, né? Então, assim, ó, desencarnando, os espíritos dizem também para Kardec aqui que na parte espiritual, num dia, tu aprende o que tu não aprendeu em 30 anos aqui. Isso significa que se ficar 10 anos lá, o teu aprendizado vai ser descomunal, né? E aí, tu vai te voluntariar e vai pedir para retornar. E isso vai ser avaliado, não é pedir reencarnar. Vai ser avaliado, os espíritos vão levar em conta vários fatores. O teu esforço, tuas dívidas com a lei. Porque no nosso lar, no início, eu acho que todos leram no nosso lar, a dona Laura, que era um espírito desencarnado, que o André até morava na casa dela, junto com o filho dela, que era o Lísias. A dona Laura, ela estava perto de reencarnar, porque o espírito sente a vontade de reencarnar, a necessidade, como sente a necessidade que vai desencarnar. Ela sentindo essa necessidade, elas foram chamadas e foi feito uma apometria. E ela verificou 300, ela e o marido, 300 anos da vida dela sobre o planeta. E ela e o marido dela viram as dívidas que tinham e, junto com os bons espíritos, avaliaram, né, as possibilidades, porque Deus não dá carga além das nossas forças, e trouxeram algumas dívidas dessas reencarnações já na programação pela qual eles estão vivendo. Deve estar aí, porque André Luiz escreveu aquela obra em 1930, mais ou menos, 38, né? Então, o processo é esse aí. O mais importante é que nós agora, ao desencarnarmos, nós, quando retornarmos, mesmo que não esteja estabelecido o plano de regeneração, nós vamos vir apenas com provas. Passar por provas e não passar por expiação. Você sabe bem o que é expiação, né? O que é expiação? O que é expiação, Neizinho? Acho que já deu para pegar, né? O que é expiação? E o que é o karma? Isso. Dívidas, isso aí. É isso aí. Tá pagando as dívidas do passado. Isso é Mas bom. podemos ter um bom karma, não só dívidas, né? Podemos ter bônus também. Sim, tem o karma bom. O Ramatiz explica isso, né? E o karma era das dívidas mais contundentes, né? Vamos para a primeira. Como o tempo passa? Vamos para a primeira ordem, espíritos puros. Chegamos no topo. Dali a gente vai seguir evoluindo, como já falamos, mas espíritos puros. Vejam bem a característica. Nenhuma influência da matéria, superioridade intelectual e moral absoluta com relação aos espíritos de outras ordens. Moral absoluta. Intelectualidade absoluta. O espírito sabe tudo. Pode. Eu não vou me adiantar, eu vou ler aqui, porque isso aqui foi um tema que nós ficamos, eu acho, uns 6 meses num estudo debatendo. Primeira classe, é classe única dos espíritos puros. Os espíritos que a compõem percorreram todos os graus da escala e se despojaram de todas as impurezas da matéria.
tendo alcançado a soma de perfeição de que é suscetível a criatura. Não tem mais que sofrer provas nem expiações, não estando mais sujeitos à reencarnação em corpos perecíveis. Então, é que havia uma turma nossa lá que dizia que espírito puro não reencarna, não encarna ou não reencarna, e outra que, como eu sou partidário que o espírito puro encarna em grandes missões, como Jesus. Jesus é um espírito mais que puro, puríssimo. Ele é um Cristo, né? E ele reencarnou. Porque aqui o Espírito diz o seguinte, ó, eles são bem claros, ó, não estando mais sujeitos à reencarnação em corpos perecíveis. Eles não estão mais sujeitos, mas eles podem, se o quiserem. Jesus quis, porque ele foi que construiu a Terra com uma pleiade de anjos há 4 bilhões e 500 milhões de anos, responsável por todos nós. Ele quis, né, ter à frente, naquele momento, de trazer essa lei, de exemplificar essa lei, que é a lei de amor. Temos uma pergunta. Pode perguntar. Mas esses aí, espera a Natasha. Pergunta. Esses espíritos que são superiores, eles não vêm. Esses que encarnam, se o fizerem, eles não vêm. Sim, eles não vêm para ter conhecimento próprio, né? E ficar mais elevado ainda. Ele vem para ajudar os outros. Isso. É isso? Eu acredito que sim, que ele vem como missão. Ele vem com uma missão extraordinária, né? Ele vem com uma missão extraordinária. Se ele atingiu o pico da evolução, o pico, que são os espíritos crísticos, esse é o pico, tá? Dos espíritos puros. Ele não tem mais o que evoluir, né? Ele trabalha junto com Deus. Após o atingimento da primeira escala já de espírito puro, já está trabalhando junto com Deus, no pensamento divino, né? E ele tem a consciência que ele reencarnou? Sim. Ele como pessoa... Sim. A bênção do esquecimento para nós, que nós temos que esquecer, porque a Luciene podia ser minha inimiga, o inimigo dela, não, então não pode, né? O espírito puro vem em plena consciência. Jesus vem em plena consciência. Nada obstaculizava ele. A matéria não era obstáculo para ele. Até aqui, ó, já que chegamos nessa parte no fim, você sabe sobre aquele oficial que enfiou a lança em Jesus, na barriga de Jesus? Lembram disso? Ele estava na cruz, ele veio e enfiou a lança. Ele teve várias reencarnações de extremo sofrimento, né, de ter feito aquilo para Jesus. E para outras, fizeram um monte de pessoas. Mas mais, há uma né? controvérsia aí, né? Tá, então deixa eu chegar no fim, que senão depois me perco. Ele, depois disso, isso é contado por Emmanuel, que é uma autoridade. Jesus chamou ele e convidou ele para assumir uma missão na Terra, que seria a última dele no país escuro, no Brasil. E ele aceitou, assim, com maior felicidade. E reencarnou em 1825 como Dom Pedro II. Espíritos que trazem essas verdades são espíritos de caráter elevadíssimo, Emmanuel. Agora pode falar. Tá, e a controvérsia, né, que eu tenho que falar, não adianta, eu tenho que falar. Agora tu já abriu. Porque é história, né, dizem, não sei, eu tenho que lembrar a fonte, mas que como aqueles que ficavam lá na cruz, eles ficavam dias sofrendo, a lança foi um golpe de misericórdia para que o sofrimento dele não se estendesse. Isso, né, existe uma teoria que fala sobre isso, que a morte de Jesus, né, com a lança foi para evitar o sofrimento. Não foi. Não foi porque os espíritos relatam de outra forma. De outra forma. Eles enfiaram a lança para ver se ele estava morto. Porque os parentes estavam todos ali, a mãe dele estava ali, a Maria, os discípulos dele estavam ali,
e estavam esperando para retirar o corpo dele ali, para levar. Então, e tu sabe o que foi feito com o corpo de Jesus? Porque ninguém sabe do corpo dele. Não. Dizem Os os espíritos católicos que respondem isso. ele levantou em corpo, né? Diziam os católicos. Não, não existe isso. Então ele precisaria estar se alimentando lá de peixe, de pão. Não existe isso no plano espiritual. Ele dissociou o corpo dele pela autoridade, pela evolutividade que ele tinha. Ele dissociou o corpo. Ele diluiu ele. Perfeito, Isso. diluiu o corpo. É, os avatares fazem isso lá na Índia, os grandes avatares. Né? Então tá aí, ó. Eles diluem o corpo. Por isso que nunca acharam, né? E quando ele se apresentou para os discípulos dele, e para quem é que ele se apresentou primeiro, depois no terceiro dia? Maria Madalena, né? Maria Madalena. E quem era Maria Madalena? Era uma discípula? Era uma prostituta. Ah, mas ela virou discípula? E virou discípula, mas os discípulos dele não aceitavam ela. Só porque ela tinha sido prostituta. E foi extraordinária, porque ela morreu, sabe de quê? De hanseníase. Porque ela foi ajudar as criaturas que tinham lepra. Se envolveu, ajudou, abraçava. Morreu de lepra. É extraordinário isso. Eu acho Dizem que ela era a extraordinário. mais inteligente de todos, né? Mais inteligente, muito mais inteligente. E a história, né? Também tem. Eu tenho que trazer a outra parte da história. É, Que ela era uma mulher educada, uma mulher rica. E que riquíssima, riquíssima. ela acabou indo para a prostituição por um destino ali, não porque ela queria. Então, eu de novo vou indicar a série Maria Madalena. Ramatiz fala dela assim com uma beleza extraordinária. E Ramatiz não é espírita, é espiritualista, é um espírito espiritualista. É extraordinário. Dá para ir na 456, um pouquinho na Vamos intervenção. finalizar com essa, porque começa agora a parte das perguntas, né? Veem os espíritos tudo que fazemos? Eles veem os espíritos tudo que fazemos? Vem? Vem os espíritos, podem ver, pois que constantemente, isso depende da classe, pois constantemente vos rodeio. Cada um, porém, só vê aquilo que dá atenção, não se ocupa com o que lhe é indiferente. Paulo de Tarso dizia o seguinte: vós estáis envolvidos em nuvem de testemunho. O que quis dizer naquela época? Nós somos cercados de espíritos. Ora, se nós somos 7 bilhões e meio aqui, tem 15 bilhões e meio de espíritos na nossa volta, fora aqueles que já foram encaminhados. Eu não posso deduzir porque eu não sei. Que estão nos cercando. Espíritos bons, mas a maioria espíritos ainda que estão cristalizados no mal. Estão à nossa volta. Basta um pensamento nosso negativo, mal, eles se ligam imediatamente. É o aço, né? É o aço, né? É o ímã atraindo o ferro. Nós abrimos as portas, os espíritos entram. Isso de dizer aqui ninguém entra, inclusive eu estava num estudo espírita há muitos anos, e o diretor disse o seguinte: aqui nós estamos isolados, não entra nem espírito. Eu disse: entra. Se eu pensar no mal, eu entro, porque sou eu que estou dando abertura para ele. E é assim que acontece. Aqui existe uma egrégora fantástica. Mas se tem alguém que vá falar mal de alguém, né, ou que vá praticar outro ato qualquer, menos digno, vai abrir a porta, os espíritos vão entrar. Os espíritos da rua, os espíritos viciados, enfim, vão entrar. Por isso que Jesus disse: vigiai e orai. Ele não disse orai e vigiai. Vigiai e orai. 457. Podem os espíritos conhecer os nossos mais secretos pensamentos? Podem ir. Podem. Muitas vezes chegam a conhecer o que desejarias ocultar de vós mesmos. Muito boa a tua resposta. Nem atos, nem pensamentos eles podem dissimular. E por que não? Porque nós pensamos que tudo que a gente pensa, a gente cria aqui no astral. O astral está aqui, o plano espiritual está aqui. E aí eles vêm tudo. Não adianta. Assim, mais fácil não seria ocultar de uma pessoa viva qualquer coisa do que esconder essa mesma pessoa depois de morta?
Certamente, responde os espíritos, certamente. Quando vos julgais muito ocultos, é comum teres ao vosso lado uma multidão de espíritos que vos observam. Eu vou terminar aqui com essa 453 e abrir as perguntas. 458. Que pensam de nós os espíritos que nos cercam e observam? Depende, respondem os espíritos. Os levianos riem das pequenas partidas que vos pregam e zombam das vossas impaciências. Os espíritos sérios se condoem dos vossos reveses e procuram ajudar-vos. Pode abrir as perguntas, espero que tenha bastante perguntas aí, né? Então, gente, vamos às perguntas, tá? Está aberta a banca, a banca das perguntas. E sintam-se à vontade, tanto o pessoal que está online, né? Não sei, daqui não consigo ver todos, quanto quem está aqui presencial. Podem começar, quem tiver pergunta. Não importa se vocês acham, essa pergunta é boba, não importa, pode fazer. Tem uma pergunta aqui. Sobre a questão de carro e tal. Sobre aquelas pessoas que, aqui, na matéria, elas caçam animais, questão de animal agora. Caçam por diversão e não por alimento. E mesmo as que caçam, as que não caçam, né? Mas tem grandes indústrias de alimentos que fazem muito mal aos animais. Elas vão ter um castigo futuro. O espiritismo vê isso, o comércio de animais e a caça. O espiritismo, isso tem alguma falta aí? Assim, essa pergunta foi feita por Chico Xavier e o Emmanuel responde que ainda o nosso corpo precisa se alimentar da carne. Ainda precisa. Tem gente hoje, isso foi respondido há 70 anos, tem gente hoje que é vegano, que é vegetariano, entendeu? E vive bem. Aqueles que caçavam e que caçam, e até hoje tem, por esporte, vão ter que responder muito. São aqueles que voltam depois para cuidar dos animais. Tem todo o cuidado com os animais, enfim, essa coisa. Vão para a selva cuidar dos animais. São esses aqueles que voltaram com esse karma para cuidar dos animais, uma vez que na vida passada eles abusaram dessa condição, abusaram desse esporte, né? E às vezes é uma necessidade do espírito. Por exemplo, Xavier precisava comer carne, porque ele era um espírito muito elevado e ele não tinha muito interesse terreno, ele tinha que se apegar aos animais, por exemplo, e ele precisava densificar um pouco o corpo dele para ele não ir, né? E algumas pessoas também, as pessoas muito aéreas, aquelas que têm dificuldade de aceitar a encarnação, às vezes é necessário comer carne, sim. Como é que vocês acham que Jesus nasceu? Como é que ele nasceu? Por que processo ele nasceu? Por que processo? Parto natural. E veio por graça do Espírito Santo? Respeitando, né, quem pensa diferente, nós acreditamos que não. Acreditamos que não. Dá respondido. Ele veio pelos processos normais, porque ele mesmo disse, eu não vim destruir a lei. Ele não poderia fazer o contrário. Ele veio pelos processos normais. Sobre imagem, tá? No Espiritismo, especialmente no Espiritismo, na religião evangélica, e também se citou em Moisés de não adorar imagens. No caso dos universalistas, umbandistas, enfim, no meu caso especialmente, eu gosto muito de imagens, mas as imagens tem a parte da decoração e tem a parte da lembrança. A mesma coisa, quando um ente querido falece, a gente tem a foto, e aquela foto me lembra daquela pessoa, né? É bom lembrar. Então, a imagem e as fotos, né, que nós temos vamos supor, Gandhi, eu quero botar uma foto de Gandhi aqui, eu tenho a estátua do Iemanjá, mas é para mim, a necessidade é minha de lembrar, de mentalizar e de me conectar com aquela energia. Ninguém adora a imagem. Hoje em dia eu acho que nem na Umbanda, ninguém adora a imagem. Mas sim, aquilo ali é uma representação de uma energia.
Naquela época, quando veio esse primeiro mandamento, o que acontecia? Existia para eles vários deuses, existia 500 deuses. O deus do trovão, o deus do relâmpago, o deus de barro, o deus não sei de quê. Então eles não tinham ideia de um deus único, viviam adorando estátuas. E por isso, né, vem esse primeiro mandamento fazendo essa advertência. Mas o Chico Xavier tinha um quadro de Jesus, acho que até de Emmanuel ele tinha, Eu achei que tinha não imagem tem da problema. senhora, não tinha imagem da senhora? E os guris, ele querem colocar para mim umas imagens lá no nosso Vamos quarto lá colocar. de... Então, se a gente acredita em Deus, acima de tudo, todos nós acreditamos, ter uma imagem como uma representatividade, né, simpática da nossa parte, aquele espírito, não vemos nada de mal nisso aí. Uhum. Enquanto vocês vão Se eles não querendo têm fazer pergunta, a gente tem que perguntas, perguntar, nós né? vamos fazer o seguinte. Quem é que conheceu o rei Davi? Ninguém. Quem é que sabe do rei A Davi? Camila escreveu uma pergunta ali no chat. Nós A todos Camila sabemos. escreveu uma pergunta Tem no que chat. ver, ela escreveu. Nós todos conhecemos um pouco do Porque Rio. nos dias espirituais não se pode comer carne no dia. Como é que é? Porque não se pode. Por Porque quê? não pode comer carne no dia da cirurgia espiritual. Da cirurgia espiritual? Tá. A Ramatiz explica isso aí. Explica o seguinte, que quando o animal é abatido, né, embora ele não tenha um espírito consciente, ele tem um princípio espiritual. Então, abatido da forma terrível como ele é, o animal sente energeticamente uma espécie de cólera, né? E isso fica impregnado na carne. Por esse motivo só, quando se trata de cirurgias, esse é Ramatiz que diz, quando se trata de cirurgias espirituais, é bom se abster até uns 3 dias antes, né? Para que o corpo se libere de toda e qualquer influência, para que o espírito possa vir e operar, né, com tranquilidade. Tem uma pergunta ali da Rafaela, tem uma pergunta. Já que vocês Eu gosto muito de 3-4 vezes por dia. Não ouvi. Ela não fica sem comer carne, adora carne. Eu vou Nossa, assim, Como é que é? Não- Ela vai encontrar impedimentos no desenvolvimento mediúnico pelo fato de adorar carne e comer 3 vezes por dia? Não, porque nós já acabamos de explicar, a Luciane também disse que o próprio Chico também comia carne, porque é uma necessidade do nosso corpo, não vai... Agora eu, assim, sempre fiz isso. No dia de intercâmbio, eu não comia carne e nem chocolate, porque eu sei que são tanto que agressivos, né? Intercâmbio o trabalho que vocês fazem aqui e que nós fazemos também com a Luciene. Deixa eu só terminar ali. Quando tu é muito ligada à carne e coisas densas, tu é um bom canal também para trazer espíritos que também gostam disso, né? No intercâmbio. Eu já estudei sobre isso. Então, tu fica mais apto a trazer, assim, esses espíritos que também gostam dessas energias, as mesmas energias, porque nós somos como um imã, né? Nós atraímos. E para o trabalho tu vai atrair. É até bom? É bom. Fala, Neizinho. Só para complementar a questão da carne, isso era uma dúvida que eu tinha muito e eu encontrei uma resposta no livro dos Espíritos, quando eu era mais novo. Que tem uma pergunta que pergunta se a pessoa vai ter carne, alguma coisa por estar comendo carne. E daí a resposta é que comer carne faz parte da nossa Constituição física Evolutivo. e evolutiva também. Mas Tudo tem a ver. eles vão ter seu mérito por estar abdicando de comer a carne. Tem razão, porque o Ramatiz falando sobre isso, ele diz assim, que tem inúmeras pessoas que comem carne, que são pessoas extremamente boas de coração, caritativas. E tem muito vegetariano que não come carne e que é mal, que faz maldade. Então isso não tem nada a ver uma coisa com a outra, né?
Se ninguém perguntar, eu vou falar sobre o rei Davi. Aí, pronto. Tu quer? Tu quer? Alguém mais? O Ney tem outra Eu pergunta. tenho uma pergunta. Queria pedir uma dica, na verdade. Quando a gente está com raiva de alguém, ou querendo se harmonizar com alguém, ou perdoar alguém, como que faz? Operação Perdão. Ho'oponopono. Deixa eu responder. Seguinte, ó. Uma vez, eu vou, eu vou responder uma falha minha e vou ter a resposta. Uma vez uma pessoa levou um trabalho lá para minha mulher fazer, de costura, né? E não pagou. E eu cobrei dela, né? E ela ficou muito brava comigo. Passava, me cumprimentava, não quis mais conversa comigo, eu me dava bem com ela. E um dia, uma manhã, eu acho que eu tinha rezado, tinha me inspirado. Eu passei por ela assim, ô Mariazinha. Chamei de Mariazinha. Ela não te comentava, a Mariazinha? Não, é. Ah, tá. Se fosse Simone. Eu digo, tu não quer mais falar comigo, por quê? Não, eu achei que tu não quisesse falar comigo. Aí eu dei um abraço nela e hoje a gente é muito amigo, entendeu? E ela pagou? Passou tudo. Hã? E ela pagou? Não, mas aí Depois desse abraço, ela pagou ou eu já não? tinha passado o tempo. Sim, Simone entregou. sim, esse mantrou. Então, assim, ó, o rei Davi tinha um amigo, e o rei Davi não era fácil, né? Ah, ele era No daquela Velho Testamento. época, né? Ele era um rei, ele era um guerreiro da época. Da época, mas todos os prisioneiros, o Ramatiz cita que todos os prisioneiros que ele trazia, ele enterrava e deixava a cabeça só. Enterrava não, no chão, deixava a cabeça só. Depois mandava passar as carroças com lâmina decepando. Oh, que horror. Diz o Ramatiz, né? Então, mas ele tinha um amigo que respeitava muito, que é o Natan. Respeitava demais. O Natan chamava a atenção dele, ia lá, e ele aceitava. Porque o Natan era uma figura espiritualizada, né? Aí um dia o rei Davi se apaixonou pela mulher do general dele. Se apaixonou. Mandou matar o general. Deu um jeito, mandou matar. E ficou com ela. Aí o Natan chegou lá. O Natan não precisava que contasse para ele. Ele sabia da coisa. Chegou lá e disse assim: ô rei Davi, eu preciso falar muito com o senhor. Não, o que é? Assim, tem dois vizinhos, um tem 100 ovelhas e o outro tem uma ovelha. O que tem 100 ovelhas entrou nas terras do que tem uma ovelha só e matou ele e levou a ovelha. Matou ele e levou a ovelha. Aí o rei Davi disse: não, então nós vamos ter que matar ele, vamos prender e vamos matar ele. Quem é ele? É o senhor. O senhor que é? O senhor mandou matar o general. O senhor ficou com a mulher do general. E aí passou um sermão nele e o rei Davi aceitava, né? Então, isso é uma coisa que eu achei muito, até bastante folclórica, mas foi verdadeira, né? Isso aí são contos e pontos que os espíritos nos trazem. Tá tudo assim, Tchau. É ótimo. Uma coisa, tipo, não sei se tem outras pessoas que sentem isso mesmo, mas as pessoas são mais ligadas com o espiritismo. Uma coisa que eu sinto medo, assim, na questão de desencarnar, de morrer, é, tipo, eu ser um desses espíritos que ficam perdidos sem saber que desencarnou. Então, tipo, uma das coisas que eu fico pensando comigo, assim, como minha mãe tem toda uma estrada disso, eu penso, eu vou querer morrer antes que ela e tal, porque ela vai me guiar, entendeu? Porque pelo menos eu vou ter um chão ali, entendeu? E aí o meu medo é, tipo, eu me desencarnar. Dando uma morrer, louca, né? morrer. Antes que, Eu acho que as pessoas não vão te responder dele, Vai tentar parecer com aquela uma vez semana passada que ela queria dica. é que daí, como é que, tipo, a pessoa perde esse medo de ser um espírito perdido? O que causa ela ser um espírito perdido sem saber onde está? Porque, tipo... Como o caso de hoje, de tarde até, né? Porque a questão de... Eu não tenho medo de morrer, mas tenho medo de me perder sem nem ter consciência. Nem te preocupa com isso. Kardec se preocupou com isso, se perguntou para os espíritos. Sou muito parecida com Kardec. Perguntou assim: o espiritismo, o conhecimento espírita,
ou conhecimento espiritualista, traz algum benefício para a criatura ao desencarnar? E ele disse, o espírito responde, muito mais que pensais. Ajude muito. Porque tu tendo conhecimento espírita, quando se achar no plano espiritual, pode não ter ninguém, mas vai ter muita gente esperando. Pode estar tua mãe, se não tua mãe, tá tua avó, posso estar eu lá esperando também. Muita gente esperando. Porque as famílias reencarnam no mesmo ciclo, no mesmo bloco, né? E essa família vai aumentando, porque muitos ficaram, né? Até se juntar com a família universal, no ápice da evolução. Então, quanto a isso, não tenha mais nenhuma preocupação daqui para frente. Tá, então eu vou piorar a pergunta Eu tenho dela. uma pergunta. Vou piorar. Renata, Vou piorar. a Renata Tá, tem uma pergunta. vai. No filme Nosso Lar, tá? Quando o André Luiz tá lá e ele vai para uma casa Dona Laura. que aí desencarna a sobrinha do... Da Dona Laura. Da Sim. Dona Laura, tá. Só que ela é uma pessoa revoltada, ela era um espírito revoltado, que queria voltar, e ela... Por que ela estava lá? Pelo merecimento da família? Ela não teria que estar em outra dimensão, em outro lugar? Ela quer mandar pro Brau. Tu leu isso? Tu leu no livro ou tu viu no filme? Eu vi no filme. Tá, no filme ali está errado com relação ao livro. Eu posso dizer isso porque eu já li mais de 30 vezes todas as obras de André Luiz. Por isso que eu gravei assim, até o nome das pessoas. Tá? O filme, além dela chegar lá perturbada, ela pega e foge de casa, lembra? Ela foge de casa e os espíritos levam ela de volta para o umbral. Não existiu aquilo. Aquilo não está no livro. Na verdade, ela chega assim, ela chega com muitas saudades do noivo dela. Ela era noiva, ela deixou o noivo. E ela fica desesperada. Ela chega assim, tanto que desesperada com isso. E até um pouco revoltada assim. E a Dona Laura, que é a tia dela, é que ajuda ela nesse processo, porque a mãe dela, dessa noiva, em seguida ia desencarnar e viria para essa casa, e a Dona Laura já estava no processo de reencarnação. Então, o que ocorre é o seguinte, a mãe dessa noiva, tinha muitos créditos no plano espiritual. E quando tu tem muitos créditos, tu tem todas as possibilidades de ajudar um filho teu, tá, para ser resgatado. Quando ele não cometeu nenhum crime. Ela não cometeu nenhum crime. Ela só estava revoltada porque era apaixonada pelo noivo e desencarnou, né? Mas depois a mãe dela retorna e ela, né, se equilibra. Fala, Lu. Entendi. Essa noite eu sonhei que eu fui na casa de uma amiga minha e eu sentei para conversar com ela. Eu comecei a ver muitos monstros na casa dela e um ambiente muito pesado. Tinha um tão pesado que ele passava pelo corredor, passava pela porta e a porta fazia barulho. E aí eu fui embora da casa dela e para eu ir embora eu tinha que ir rezando, Pai Nosso, Pai no céu, e gritando assim para conseguir sair dali, porque tava assim, ó. E aí, assim, como lançou esse sonho, ele foi me mostrado, eu fui até lá para dar um conselho para ela, para intervir nisso, para dizer que ela precisa de oração, porque foi o motivo quando eu acordei. E ela falou, ai, por favor, não sei o que, aquela pessoa totalmente desligada da espiritualidade. Daí ela falou, ai, mas é que a minha mãe realmente está muito pesada. Eu, tá, falou iluminada, né? Tu não tá. Aí eu falei, vai fazer umas orações aí no passado, a gente tá precisando. Ela falou, minha mãe precisa frequentar um centro, pra trás da piscina, não sei o quê. Mas assim, ó, eu não sei o que eu tô fazendo lá, porque é horrível. Para te responder, eu vou te fazer uma pergunta. Nessa noite, tu fez uma prece bem sentida? Não, né? Por isso que tu foi. Porque, na verdade, nós precisamos, além de fazer uma prece com muita fé, nós precisamos pedir. Não seria necessário que a própria prece já estabeleceria isso que eu vou dizer, mas nós devíamos pedir para o nosso benfeitor que nós não saiamos do campo
energético dele, do campo espiritual dele. Que onde nós formos, que ele esteja conosco e que nós não venhamos a nos perder em nenhuma região de perturbação, isso eu sempre faço, pela qual nós não vamos ter condições de sair sozinhos. Provavelmente ele foi lá, que pegou pelo braço e se levou. Porque tu teve dificuldade para sair, tu registrou o peso que estava lá, enfim, como médium, porque tu é médium, registrou porque é médium. Isso é um processo do sonambulismo, né? Porque foi uma coisa bem consciente que tu fez. Então, é o seguinte, estuda, reza bastante, pede para o teu anjo da guarda para que tu não te afaste dele durante o sono, porque durante o sono nós desligamos o corpo físico e vamos embora. Muitas vezes passamos pelo nosso benfeitor e a gente nem dá bola para ele, vai embora, atrás das coisas que a gente venera. Não foi o teu caso, né? Mas talvez tu achando até que poderia fazer isso sozinha, sem o auxílio dele, e aí tu sentiu todo esse tipo de peso, de perturbação. Mas ele te socorreu. Sobre o espírito do bebê na gestação. A pergunta é porque durante a minha gestação rejeitei muito a Isadora. E a pergunta é sobre se isso reflete na vida adulta, essa rejeição. Né? Se o espírito está ali vivendo aquele sofrimento, ou se o espírito está inconsciente. O que acontece com o espírito do feto? Vai depender da evolução do espírito que reencarnou, no caso dela. Se ela for um espírito assim, evoluído, ela vai passar por cima disso aí. Se ela não for precisar muito de ti para a evolução dela, ela, em dado momento, ela vai registrar isso de alguma forma, mas isso é passageiro. Nós tivemos um caso desse. É a tua mãe? A psicologia diz Não, é a tua mãe que eu tô falando. Ah, é? O caso do Luivane, a tua mãe resistiu muito, foi o primeiro filho, né? E ela não queria, enfim. E o Luivane já nasceu meio revoltado, né? Bem revoltado. Hoje não, hoje ele tá tranquilo. Mas a psicologia diz que fica assim, né? Registra. Aí o espiritismo vem dizendo, se for um espírito muito evoluído, ele não vai registrar. Ele supera. Mas segundo a psicologia, sim, fica na psique. Mas o amor não remete? Fica na psique ou como uma limitação, ou com, sempre sim, parece que nunca, o amor nunca é suficiente, sempre se sente rejeitado. Então tem que perceber isso na evolução dela. Fica gravado na psique. Claro que pode ser limpo, né? Tem barras de artes hoje, e tudo ajuda. É com todo o respeito que nós devemos ter e temos pelos psicólogos, nós ficamos com a posição dos espíritos. Sim, mas foi o que eu falei. Não, claro, eu estou dizendo, eu estou mais esclarecendo. Não. Então ela provavelmente tu não vai ter problema nesse campo aí. Mas observa sempre. Observa. E deixa eu falar da Isabelle. A Isabelle perguntou, né? Bom, eu não concordo muito com a resposta do nosso professor. Porque assim, ó, quando o Chico Xavier pensou que ia morrer, ele falou pro Emmanuel, por favor, ele se preparou para morrer. Doutor Bezerra de Menezes, Emmanuel, eu entrego meu espírito a ti. Daí, o que Emmanuel falou? Não me lembro desse caso, pode... Aí Emmanuel disse assim, e quem disse que tu tem privilégio aqui? Tu quer ser encaminhado? Vai lá no centro, onde tu atende. Vai entrar na fila. Ele falou, vai entrar na fila lá do centro. Entendeu? E nós tivemos hoje um caso que nós, né, invocamos. Nós, na quarta-feira de tarde, a gente sempre faz um trabalho. Evocamos. Né? Nós evocamos. Na quarta-feira de tarde, a gente tem um trabalho espiritual aqui para quem está precisando. Então, né, o Luiz Mário já ofereceu, enfim. Não sei se tu ofereceu quarta-feira, mas sim, nós fazemos aqui para quem está precisando. Então, nós evocamos um espírito semana passada e agora novamente. E é um espírito que conhece o espiritismo, que conhece a Umbanda, que era trabalhador, sacerdote de Umbanda, e ele estava perdido. Então, não foi nenhum antepassado foi buscar ele, o anjo de guarda não buscou ele. Então, por isso que tem que cuidar muito da reforma íntima, dos atos, porque às vezes só o conhecimento não é o suficiente. Até porque se tu fica perturbado,
e tu tem débitos, e a tua família espiritual não te busca, o teu mentor, tu pode ficar perdido. Então vai depender muito. Eu sei que. Tu também não respondeu. Mas se o espírito está em estado de perturbação, pode acontecer dele não enxergar se alguém for buscar? Pode. Pode? Pode, mas ele pode ser levado, se ele tiver mérito mesmo, sem entender, né? Ele pode ser levado para o hospital, dormido, adormecido para um hospital, por exemplo. Pode, se ele se arrependeu, ele pode ser. Não recolhe espírito que não se arrependeu. Porque vai bagunçar o coreto lá. Mas Lá do outro lado. esse arrependimento parte da onde? Parte a partir da desencarnação dele, antes dele reencarnar? Pode ser antes, pode ser durante, pode ser depois. Não tem problema. Mas olha só, se ele viveu seu nome no passado, também seria que vai desencarnar, sem se conectar no outro. É que a questão é que se ele desencarnou e ele está perdido, ele não vai ter consciência que ele está perdido, ele não vai ter nem como se arrepender. Entendeu? É isso. Exato. Vai depender dos atos que ele fez. Os Méritos e deméritos. Eu quero fazer uma pergunta para a Natasha que eu nunca fiz. A tua mãe falou agora em evocar. Qual é a diferença de evocar e invocar? É a pergunta que eu ia fazer para ti. Peguei então. Peguei. Eu não me recordo, mas eu já li uma vez a diferença e eu disse que realmente tinha aqui em casa. Que o quê? Eu tinha aqui em casa. É o livro de. Eu não sei que negócio. Não lembro, só dizer que não lembra. Não lembro. Não sei. Evocar é o que nós temos feito, eu e a Luciene, evocando o espírito que desencarnou pelo nome. Se Deus permitir, nós nos dirigimos a Deus, se Ele permitir, o espírito vem. Esse é evocar. Invocar é quando tu invoca para a sabedoria divina a proteção para ti, para tua família, para quem tu quiser. Para a sabedoria divina, porque evocar, não, invocar pode a qualquer momento. Invocar nesse sentido. Invocar pode tentar. Eu queria, na semana que vem nós vamos começar no livro dos espíritos, no livro dos médiuns. Então, eu vou só fazer uma preliminar aqui, um conto bem rapidinho, já para nos preparar para a semana que vem. O Divaldo tinha uma amiga que cultivava flores, adorava. E ele também adora. Ele cultiva flores, o Divaldo. Mas numa andança dessa daí pelo exterior, ele ganhou uma flor, flor, que é uma raridade. O nome da flor até anotei aqui, é Endevais. E ele convidou essa amiga dele para ir na casa dele, tomar um chá e tal. E ela começou a ouvir as flores que tinha. Essa eu tenho. Ela disse, essa eu tenho, essa eu tenho, essa eu tenho. Aí quando ela olhou para Endevais, mas o que é isso? Isso eu nunca vi, eu não tenho, que raridade. Daquele jeitinho dele. Isso aí eu ganhei lá dos Alpes, alemães, suíço, italiano. E aí quando ela saiu, chegou no portão, ela saiu e disse assim, tu aceita um conselho, ela para o Divaldo? Pois não. Depois se eu for embora, dá uma olhadinha na tua planta lá, porque tudo que eu olho morre. Aí o Divaldo, eu não acredito nisso, ele disse, não acredito nisso. Mas no caminho ele disse assim, entre não acreditar e acreditar, eu vou dar uma olhadinha. Chegou lá, a planta estava caída, assim, ó. Caiu. Eu não... tenho uma história parecida. Tá. E aí? Aí ele botou gelo, precisava botar gelo, botou água, até deu passe na planta. E foi dormir. No outro dia levantou, foi correndo lá ver, estava morto. Aí a amiga dele ligou para ele. E aí, Divaldo, como é que tá? A planta morreu? Ele, não, ela secou. Aí ela disse assim, eu sou assim, tudo que eu olho morre. Inclusive crianças, quando eu olho para uma criança e admiro, a criança tem febre. A criança tem febre. Aí o que ele fez? Aí ele convidou ela para ir lá. Ele viu o potencial mediúnico dela. Isso é energia, isso é vibração, isso é magnetismo que o médium tem, que cura. Então ele trabalhou ela, porque como nós já falamos que a mediunidade é neutra,
o sentido para a direita ou para a esquerda somos nós que damos, para o bem ou para o mal, né? E ela se tornou hoje, só para encurtar, se tornou hoje uma das principais médios de cura que ele tem. Ele só redirecionou aquele magnetismo dela. Fala, Lu. Uma cliente me contou uma história parecida, eu não acreditei, mas agora eu sei que é verdade. Ela disse que ela tem uma tia tão pesada, que a energia é tão ruim, que uma vez essa tia foi na casa dela e ela tinha um aquário. Aí a tia chegou, olhou o aquário, deu um tempinho, morreu um peixe. À noite tinha morrido todos. Que a tia dela, essa da energia pesada, falou, olhou o aquário e falou, ai, que esses peixes, e os peixes todos morreram, todos. Acontece. Isso aí é uma médium. A pessoa é médium, não tem dúvida disso. Eu não olho ninguém fazer maionese. Maionese da pessoa. Desando? Ah, é? Então eu não olho pra pessoa fazer maionese. Renata tem que ficar longe da Cíntia na maionese. Renata é a rainha da maionese aqui. Tem mais alguma pergunta aí? São 9. Já passamos do horário, né? Se alguém tiver mais uma pergunta, a gente. Nossa, Ferdinanda, não sei quem tá ali. Ferdinanda, Camille, Renata, o Paulo Mota tá aí. Kátia, tem alguma pergunta para fazer? Não sei quem mais tá aí, porque eu não tô vendo daqui. Querem fazer alguma observação? Semana que vem a gente entra no tema da mediunidade. Vamos praticar, né? Estudar e praticar. Vai ficar bem legal os nossos encontros. E quem, né, mais uma vez, quem estiver precisando de alguma ajuda, às quartas-feiras, às 16 horas, a gente tem um trabalho aqui de auxílio, de caridade. Tá? Nós vamos falar hoje sobre a progressão dos espíritos, não vai dar tempo, porque a gente tem que entrar no livro dos médiuns, né? Uhum. Assim, é só para encerrar, sobre a progressão, nós já até a gente conversou numa outra ocasião, sobre quando o espírito sai das mãos de Deus, né? Do elemento espiritual, ele vai para os reinos, os 3 reinos da natureza, né? Os 4 reinos. Ele vai para o mineral, tá certo? Vai para o vegetal depois, tá certo? Sim. Vai para o animal. Quando ele vai para o animal, onde é que ele começa? No peixe. Começa no peixe. Começa nos répteis. Depois ele evolui Não sei. para os pássaros, né? Evolui para os pássaros. E depois ele vai evoluindo para os outros animais, para os mamíferos, né? Para os onívoros, né? Também. Eles vão, conforme a evolução, ele vai ganhando mais um chakra, né? Os animais, eles têm... Vai formando, ele vai formando. O chakra, quando ele tem os 7 chakras aí, né? Aí ele vem com uma encarnação de homem. Aí sim, ele já vai para o Homem Sapiens, né? A primeira encarnação no corpo humano. A gente precisa encerrar o trabalho, porque a gente vai ter mais um trabalho agora, né? Rápido. Senão a gente vai ficar muito cansado, não vai dar. Tá? Uhum. Então, agradeço a todos que estiveram aqui presencialmente. Muito obrigada. Né? Especialmente aqui hoje, a Cíntia, que veio de Santa Catarina e está conosco, ficou. Ela ia embora na segunda-feira, mas se esforçou para ficar e participar presencialmente. E a todos que estão aí hoje, que estão nos acompanhando por ao longo dessas 4 semanas, agradeço, espero que, né, que estejam gostando. Sugestões são bem-vindas e a gente agora para finalização. Estudem para vocês terem assim perguntas para fazer. Começa o livro dos médiuns, eu já coloquei no Telegram, os tópicos, né? Deem uma boa olhada lá, que aí vocês vão ter bastante perguntas para fazer. Isso, é quanto importante. mais a gente estuda, mais perguntas, mais dúvidas surgem. Tá? Então... E mais possibilidades de gravar. Quanto mais perguntas a gente faz, a gente vai gravando, não esquece. Vai entendendo. Vamos lá, finalizar com a pergunta da Isabelle. Só um minuto. Também relacionada à mediunidade. Como é que se perde o medo que tu tem de perder o controle do corpo quando tu recebe alguma mensagem de algum espírito ou recebe algum espírito? Como perder o medo de perder o controle? Eu tenho muito medo de perder o controle do meu corpo, então eu prefiro não receber nada e não me envolver com
perde o medo te entregando, confiando, porque ali junto está uma corrente espiritual, quando está no trabalho. Tu te entrega, se tiver que te desdobrar ou te emancipar, tu sair do corpo, tu está sempre ligado pelo laço fluídico do perispírito ao corpo físico. Tu quiser voltar, tu volta no piscar de olhos. É imediata, né? É instantânea a tua volta. Te entrega porque os espíritos estão contigo, estão te protegendo e tu vai crescer muito mais ainda no trabalho mediúnico. Tem que se entregar, não tem que ter medo. Tu, Rafael, nenhuma pergunta? É na mesa da Isabelle, acho. Tá bom, então. Tá bom, Cíntia, não? Tudo bem? Nenhuma pergunta? Tá. Então a Luciane vai nos conduzir na prece de encerramento, em agradecimento a Jesus por mais esse momento que nós tivemos. A musiquinha, pode desligar a mão. Aqui, ó. Felipe que sabe da música. Agradecendo nesse momento pela oportunidade de estarmos reunidos para adquirir conhecimento, para enriquecer o nosso espírito. Nós pedimos neste momento a todos um momento de interiorização. Eu peço para Jesus nos trazer as suas bênçãos de luz, que são néctar divino para a nossa alma, para o nosso coração, para o nosso corpo, para a nossa mente, para o nosso espírito e também para as nossas emoções, pacificando-nos, trazendo equilíbrio, harmonia, paz, o otimismo, trazendo um novo olhar, um olhar de serenidade, de alegria, de contentamento. Pois só o momento que estamos passando presentemente é único a cada minuto. É o que nós temos, pois o futuro é incerto, não é garantido a ninguém. Por isso devemos nos apegar ao presente e fazermos dia a dia, hora a hora, minuto a minuto, o nosso melhor. Pois, na hora da prestação de contas, é isso que vai contar. O que nós fizemos com o nosso tempo, o que de melhor nós colocamos no nosso ambiente, nas nossas relações, quais as palavras de incentivo nós conseguimos dizer, promover, manifestar e materializar a partir de íntimos pensamentos projetados em formas pensamentos floridas, bondosas, iluminadas. Poderemos preencher o nosso ambiente psíquico, áurico, e o nosso ambiente também, do nosso lar, do nosso trabalho, com infinitas luzes e frescor, que serão benéficos não só a nós mesmos, mas também a todos aqueles que chegam até nós, muitas vezes carentes de luz, de amor, de atenção, e às vezes carente de um olhar carinhoso, de um olhar atencioso, pois as nossas almas estão muito carentes de afeto, porque temos nos projetado demais, em demasiado na tecnologia, nos quereres da matéria, e esquecemos
as necessidades do Espírito. Então, que Jesus, o Mestre dos Mestres, o Mestre maior, o que é uno com Deus, a fonte infinita e inesgotável de luz, de amor, possa nos presentear, nos agraciar com essa consciência, especialmente com esse transbordar interno e prazeroso de estarmos absorvendo e manifestando o amor divino, cuja partícula habita em cada um de nós. Que as bênçãos da Mãe Divina, da Nossa Senhora, Virgem da Conceição, possa renovar o nosso espírito, as nossas forças, em prol de dias melhores, em prol de mais consciência, de mais irmandade, de mais amor, de menos competição, de menos inveja. Porque quando olhamos para o outro, desejando o que ele tem de melhor, deixamos de honrar a nossa própria divindade, os nossos próprios mentores, a nossa própria missão. Olhar para o outro, invejar o que o outro tem, é virar as costas para toda a riqueza que é sua. Sempre em meditação e oração, e descubra seus dons, seu propósito, sua missão espiritual e material. Pare de olhar para o lado, pare de se comparar, pois cada um é um ser único e rico em si mesmo. Percebam a riqueza dentro de si mesmos e não olhem para o lado. Quando nós copiamos o caminho do outro que não é nosso, é como entrar numa rua, num beco sem saída. E você vai desenvolvendo um trabalho de cópia que não é seu. E no momento que se esgota aquela energia, você chega num beco que não tem saída. E você é obrigado a retornar. E isso gera um desgaste muito grande ao espírito. Portanto, não copiem. Centrem-se. Não invejem. Percebam o que há dentro de cada um de vocês, para não se perder pelas vielas da vida. Sigam o trilho da estrada pessoal. Que Jesus nos auxilie para sermos melhores a cada dia e reduzir esse olhar para o outro, para as coisas, objetos, dons, e promover o que é nosso em essência. Que assim seja. Isso não foi nem pressa, foi uma freira que estava perto de ti. Aí eu perguntei para o pai Joaquim, que ele estava ali, quem era essa freira, e ele disse que é da equipe de Santa Rita, de Cássio. Não é Delgarge, não. Hã? Não é Delgarge. Não sei o que é. Uma vez apareceu em Delgarge no trabalho da Ferdinand. Ah, filho, está bem, hein? Ele não é muito católico, quem veio uma freira. Então tá, pessoal, boa noite. Vamos terminar, encerrar? Tchau.